Olá, meus futuros colegas de OAB, professor Marcelo Hugo aqui com vocês no nosso curso Poder da Aprovação. Esse topete aí, professor, hoje não tá muito bem. Puxa, é esse meu ventilador, eu tenho um ventilador aqui no meu gabinete e acho que ele tá me atrapalhando, eu acho. Enfim, vamos embora. Esse vídeo nós vamos tratar sobre as 6 disciplinas, que cada uma delas é o grupo das disciplinas com 2 questões, ok? Vamos lá. Ambiental, CDC, ECA, Filosofia do Direito, Direitos Humanos e Internacional, essas 6 disciplinas, cada uma delas tem a incidência de 2 questões cada, ou seja, das 80 questões, 12 questões são dessas 6 disciplinas, né? É realmente um monte de disciplina para poucas questões, considerando que ética tem 8, né? Realmente são poucas questões nessas 6 disciplinas, tá bom? Como é a ideia que eu quero tratar em razão dessas disciplinas nesse vídeo, tá? A ideia é o seguinte, pessoal. Cada uma dessas disciplinas, exceto CDC e ECA, todas estão no livro. Então, eu tenho aqui os capítulos. Vamos começar pela ordem mesmo. O capítulo 48 fala invista em ECA CDC. Depois nós temos o capítulo 50, seja ambientalista. Depois nós temos o 56, direitos super-humanos. Depois o 60, DIP, internacional público e privado. E 61, filosofando em exames e provas. Então são todos capítulos que trata cada uma delas, né, sobre as disciplinas de segunda fase, tá bom? O que eu vou acrescentar em relação a isso, em relação ao que você tem aí no livro, enfim, ou a base de quem não tem livro, mas a base do que está no conteúdo, eu quero trazer algumas ideias do nosso livro de questões comentadas, que é dividido lá em capítulos, e eu vou trazer um pouco essas informações que não estão tão atualizadas, né, com esse livro que está saindo aí de questões comentadas, tá bom? A 9ª edição está no forno, mas não saiu ainda. Então, qual é a nossa ideia? Vamos falar então sobre elas. Você já sabe o que eu penso dessas disciplinas de 2 questões, né? Com destaque aqui, ó, do meu coração, CDC, ECA e Filosofia do Direito, tá bom? Vamos começar por essas 3, que eu acredito que o teu caminho da aprovação está passando por elas, tá? ECA e CDC. Pessoal, ECA, né, Estatuto da Criança e Adolescente, é uma lei, né? Uma lei, e os temas se repetem, não há dúvida alguma que os temas se repetem. Do mesmo jeito, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, também tem uma abrangência limitada da própria lei também, ok? Sobre ECA, né, vamos primeiro falar sobre ECA. Deixa eu ver aqui as informações que eu tenho. Nós temos então a lei que é dividida em parte geral e parte especial, tá? Se a gente for dividir o conteúdo, a incidência, tá, é muito parecido a parte geral e a parte especial em termos de cobrança, né? A parte geral é mais limitado o número de artigos do que a parte especial. E tem praticamente o mesmo nível de cobrança, a mesma incidência. Então, cerca da metade das questões que já caíram sobre ECA estão na parte geral. E a parte geral tem menos artigos. Então, essa é uma informação bastante importante, tá bom? O que é interessante no ECA é aquela parte de direitos fundamentais. É um capítulo específico sobre os direitos fundamentais. Tem um alto índice de cobrança sobre esse assunto, na parte de direitos fundamentais. É assim, ó, de toda a abordagem de ECA, é assim, ó, disparado o maior, né? É o disparado direitos fundamentais. Por quê? Lá tem a parte de adoção. E essa parte também cai bastante coisa. Então, direitos fundamentais, o capítulo de direitos fundamentais dentro do Estatuto de Criança e da Adolescência é o top dos tops. É interessante também que esse estatuto ele vem sendo reformulado assim,
reformulado no sentido de que ele vem tendo uma atualização constante. Então a gente tem leis de 2017 que influenciam bastante nas alterações do estatuto. Então observe isso, porque geralmente banca gosta de cobrar justamente o quê? A atualização legislativa. Então observe todos os dispositivos que tiveram mudança em 2017, tá bom? Então ECA é isso, né? Grande parte então, das questões estão dentro dos direitos fundamentais e isso é importante. Lembrando também que CDC e ECA são as disciplinas, junto com ética, com maior número de acertos entre todos, né? Entre todas as disciplinas, segundo a própria FGV. Então observe isso, né? A ECA, apesar de ser uma lei com mais de 250 artigos, tem 260 e poucos, mais até, porque tem muito artigo A, B, C, ele se concentra, então, a cobrança nessa parte de direitos fundamentais. Na parte especial, eu vejo aqui que os atos infracionais é um dos assuntos que mais cai, né? Atos infracionais, o acesso à justiça também é um outro capítulo dentro da lei que é bastante cobrado, né? E crimes e infrações administrativas tem sido uma tendência da banca trazer os crimes e infrações administrativas, tá bom? Então esses são os temas de maior preocupação que a gente precisa estudar dentro de ECA, tá? CDC. CDC é uma lei bem mais curta, né? Bem mais curta, tem um pouco mais de 110 artigos, metade do tamanho do ECA, e grande parte, né, do que vem sendo cobrado está lá nas práticas comerciais e proteção contratual. Essa é o assunto dentro da lei do Código de Defesa do Consumidor mais cobrado em prova. Depois vem a da qualidade dos produtos e serviços, da prevenção e reparação de danos. É o segundo tópico com maior incidência de questões. Veja que são tópicos limitados e tanto a CDC e ECA são duas leis que eu posso dizer que são modernas, porque trazem conceitos, elas são autoexplicativas, são leis fáceis de entender. Eu não preciso estar... Não há muitas interpretações em cima dessas leis, por isso talvez tenha um alto índice de acertos. Então CDC são os assuntos que mais caem. Práticas comerciais, a qualidade dos produtos e prevenção e reparação também de danos é o que mais cai. Depois cai também, claro, disposições gerais, princípios, direitos básicos. Esse é o terceiro tópico de maior incidência em CDC, ok? Passando então para um outro capítulo e outra disciplina, tá? Vamos falar, como eu disse antes, vou pular e vou falar sobre filosofia. Filosofia do direito. Filosofia do direito, está lá no capítulo 61, né, do poder da aprovação. Filosofia do direito. A filosofia do direito são 4 temas, né? Baseado em 4 temas a gente tem filosofia do direito. Teoria sobre a justiça, correntes do pensamento jurídico, direito e moral e interpretação do direito são os temas mais recorrentes realmente na filosofia do direito, né? Autores, é muito baseado em autores clássicos, né? E eu faço uma lista desses autores que já caíram em prova da OAB. Alguns com maior, claro, número de questões. Aristóteles, Jeremy Bentham, São Tomás de Aquino, Thomas Hobbes, Miguel Reale, Norberto Bobbio, o Ehring, o Dworkin, o Herbert Hart, Gustav Herdbrust, o Kant, o John Stuart Mill, o Hans Kelsen, o Perelman, o Lawrence, são os nomes, e o Marcelo Hugo da Rocha, não, Marcelo Hugo da Rocha não. Esses são os filósofos que são mais cobrados realmente, já foram cobrados em prova da OAB, né? E a gente enxerga aqui que direito e moral, né, esse assunto direito e moral é o mais assíduo, como também as doutrinas jurídicas. Esses são os com maior incidência em prova desses 4 pontos que a gente pode destacar dentro da filosofia do direito, e de todos esses nomes que eu citei, certamente vão cair novamente em prova, são somente esses. Então é legal a filosofia do direito, porque não é um assunto tão extenso, a gente tem aí a citação das próprias obras nas provas,
Então, no momento que tu começa a estudar a filosofia do direito através das questões do exame de ordem, direciona totalmente os estudos. Então é muito legal, é tranquilo. Se você olhar os livros de teoria unificada, quem trata de filosofia do direito vai ver que o conteúdo é curto mesmo, não há muito além do que estudar em razão, né, do que vem de entendimentos e posições doutrinárias e filosóficas, ok? Filosofia, então essas 3 disciplinas são 3 disciplinas que eu tenho preferência dentro das 6 disciplinas, com 2 questões cada. Vamos passar então para o próximo, né? Vamos falar sobre direito ambiental. Direito ambiental. O direito ambiental, eu faço uma divisão em 3 quadros no nosso livro Poder da Aprovação. A gente tem o que eu posso chamar de maioria, minoria e o restante, né? A maioria eu deixo lá consignado no livro. 36% das questões avaliadas de diversas provas estavam na Constituição Federal, como, por exemplo, o artigo 225. Por isso, se disser assim, eu não vou estudar nem todas as disciplinas, dá uma olhada no artigo 225 da Constituição Federal, naquela parte de divisão de competência ambiental também, isso sempre cai, isso sempre cai. Imagina, 36% de todas as provas avaliadas estão dentro da Constituição Federal. A minoria, 28%, das questões estavam em 3 leis, né? Então, além da Constituição Federal, tem mais 3 leis de grande impacto dentro da prova. O Plano Nacional do Meio Ambiente, a Lei dos Crimes Ambientais e a lei que fala sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, SNUC, tá? Então, são 3 leis que a gente pode considerar minoria. E o restante, né, das questões que vêm sendo avaliados, né? Então, estão nas resoluções do CONAMA, né? Princípios da Declaração da Rio 92, o Código Florestal e etc. Então veja que direito ambiental realmente é complicado porque tem muita legislação para estudar para 2 questões. Mas se você focar na Constituição Federal, toda a parte ambiental constitucionalista, né, já tem uma chance aí de uma das 2 questões estarem aí numa leitura que é rápida, tu não vai perder muito tempo estudando isso, né? Então é interessante o direito ambiental, mesmo com as 2 questões, verificar a parte constitucional e veja que nessa parte minoria aí estavam em 3 leis. Não são leis pequenas, mas são 3 leis apenas, né? Que é a 6938, a 9605 e a 9985, tá bom? Essas são as 3 leis de minoria, assim, em termos de incidência. Então isso seria o nosso direito ambiental. Eu tenho algumas coisas aqui que eu trago de informações a mais do livro. Por exemplo, meio ambiente natural, flora e recursos hídricos é praticamente o campeão de incidência dentro das questões, junto com a proteção constitucional do meio ambiente, conforme eu falei, e o estudo de impacto ambiental e licenciamento ambiental. São 3 temas tops dentro do direito ambiental, são esses. Eu vou... Fixe isso aí, são 3 temas, então, meio ambiente natural, estudo do impacto ambiental e proteção constitucional do meio ambiente. São 3 que já delimita muito mais e filtra o direito ambiental. Seguindo o barco, vamos lá, depois do ambiental, o que nós vamos olhar? Direitos super-humanos, né? É o capítulo aqui dos direitos humanos, que ele veio, é uma das matérias também mais recentes, na filosofia do direito é mais ainda. O que já foi cobrado, uma pequena amostragem que já foi questionado. Veja bem, a dificuldade de direitos humanos em razão de um amplo leque legislativo de decretos, enfim, convenções. Olha o que já caiu na FGV. Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais, Declaração Universal dos Direitos dos Homens, né, Protocolo de São Salvador, Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra Desaparecimento Forçado, Convenção sobre os Direitos das Crianças, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Tudo isso já caiu, né? Então é bastante coisa
uma preocupação, um leque muito grande para apenas duas questões, realmente é complicado, tá? Mas a minha sugestão dentro dos direitos humanos também é dar uma olhada na Constituição Federal, né? Principalmente o parágrafo 3º do artigo 5º, que é realmente importante também para o direito internacional, já caiu também para o direito internacional. Então são assuntos realmente que importam dentro dos direitos humanos, tá? Aqui que eu posso acrescentar dos direitos humanos, o alto índice dos sobre tratados internacionais sobre direitos humanos é o que mais cai em prova. Depois, meio que empatado, né? Tratados internacionais e o direito brasileiro, essa referência entre um e outro, direitos humanos e direitos fundamentais na Constituição Federal e estatutos que garantem os direitos fundamentais. Então, numa classificação, numa divisão interna dos direitos humanos, esses 4 temas são os que realmente caem. O primeiro, então, é a soma dos outros 3, né, que é os tratados internacionais sobre os direitos humanos, que eu acabei de ler eles agora, tá? O resto, né, que seria os 50%, então, os tratados internacionais de direito brasileiro, e o direito brasileiro, direitos humanos e direitos fundamentais na Constituição Federal, e a estatutos que garantem os direitos fundamentais. Então, isso seria baseado no nosso livro de questões comentadas, aí que vem a 9ª edição, tá bom? Seguindo ainda, sobre direito internacional, a gente cai direito internacional público e privado, né? Eu acho que é para fechar mesmo. A gente tem aí 5 diplomas de maior incidência dentro de internacional público e privado, né? É a Convenção Viena de 61, que fala as relações diplomáticas, a Convenção de Viena de 69, a respeito dos tratados, Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6815, a Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, a gente tem lá os incisos 51, 52, parágrafo 2º e parágrafo 4º, né? E ainda conta sobre a nacionalidade no artigo 12, e a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB, antiga LIC, tá? Então esses são os 5 estatutos dentro do direito internacional que precisam realmente importar. Claro, há muitas outras coisas que já caíram. Por exemplo, Conferência de Bretton Woods. Puxa, né? O cara estudar... Então é realmente difícil o direito internacional em razão de um amplo aspecto também de legislação. Mas o que eu posso destacar aqui, né, em termos de temas sobre esse assunto, reforço, você tem que olhar a Constituição Federal, são esses temas, anote aí, né? Resolução do conflito de leis no espaço, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, já falei, condição jurídica do estrangeiro no Brasil, formas de exclusão do estrangeiro no território nacional, direito econômico internacional, sujeitos internacionais. E esses são os temas que realmente são os mais cobrados nas provas de direito internacional, tá? Eu tenho aqui 2 temas, ou em classificações nossas aqui, que nacionalidade de estrangeiros e direito internacional privado é o que realmente mais cai, né? Os tribunais internacionais de arbitragem também, sujeitos e organizações internacionais também são de grande incidência. Veja bem, então, que tem bastante coisa de grande incidência e por isso que complica mais a disciplina. Não estou dizendo para te desistir, mas para verificar realmente o que mais cai. Não adianta estudar o Bretton Woods, azar esse. Você vai chutar numa das 4 alternativas, você tem 25% de chance de acertar. Então o negócio é investir no que realmente cai. E é isso que a gente passou aí para vocês, né, como forma de atalho. Deixa eu ver, falei tudo, direitos humanos, filosofia do direito, direito internacional, direito ambiental, ECA, CDC. É isso aí, pessoal. Na nossa lista das 6 disciplinas, com 2 questões, isso foi um apanhado ultra mega rápido, sintetizado, direcionado para quem realmente quer filtrar o que tem que estudar mais nessas disciplinas que eu considero, aliás, eu considero porque realmente é patinho feio, porque os outros consideram como patinho feio, em razão da baixa incidência na prova, ok? Bons estudos, até o próximo vídeo, grande abraço, feito!